buracos, lâmpadas queimadas nas ruas e entulhos em frente às casas. Esses são alguns dos problemas que diversos moradores se deparam quase todos os dias. E ninguém melhor do que eles para saber o que é preciso melhorar nas próprias cidades. E foi pensando nisso que o Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Computação Aplicada da Unicinos criou o Guga. O projeto permite que os cidadãos registrem um mapa, reclamações e sugestões relativas à comunidade. Para falarmos mais sobre a iniciativa, recebemos aqui no estúdio a coordenadora do Guga, Marta Becker Villamil. Olá, seja bem-vinda. Olá, professora, tudo bem? Então explica pra gente, professora, como é que surgiu então a necessidade de criar esse projeto? Bom, a necessidade surgiu porque eu moro num bairro que, como todos aqui do Brasil, eles têm esse problema de criminalidade. Às vezes um vizinho meu era assaltado, eu ia saber só 2 meses depois que tinha havido um assalto. Então surgiu a ideia de compartilhar esse tipo de ocorrência com os outros cidadãos. Então, por exemplo, se uma pessoa é assaltada, ela vai lá num site web, usando o Google Maps, e ela vai marcar, nesse ponto eu fui assaltada, ou a minha casa foi assaltada. Ela tem como descrever no site a ocorrência, o tipo de ocorrência, como ocorreu no caso. Além disso, daí a gente resolveu estender, eu e o professor Luiz Paulo Luna de Oliveira, que é também coordenador comigo nesse projeto, resolveu estender para outros tipos de ocorrência, não só ocorrências de crime, mas ocorrências, por exemplo, para chamar a atenção da prefeitura ou do governo. Como nós dissemos aí, que às vezes são problemas tão simples do dia a dia, mas que atrapalham a rotina dos moradores. Isso aí. Então, por exemplo, buraco na rua, sinaleira queimada, lâmpada queimada. Então, vários tipos de ocorrências que o cidadão vá lá naquele mapa e aquilo fique tudo marcado para que todos os outros cidadãos tenham acesso. Então, fica tudo lá com ícones separados, claro, para diversos tipos de ocorrência, e o cidadão tem acesso a isso. Mas o diferencial, já existe algum tipo de site desse tipo, mas o diferencial do nosso é que se integralize esses dados e se faça uma visualização desses dados. Então, por exemplo, que essa visualização mostre, por exemplo, qual é o bairro com maior criminalidade em São Leopoldo, por exemplo. Qual é o ponto do bairro também que mais ocorre assaltos também, né, professora? E assim, daí se pode pegar por período, então se a criminalidade é alta, média ou baixa naquele bairro. E assim, em tempo real. Então, por exemplo, as coisas vão acontecendo e o cidadão vai marcando, pode usar tecnologia móvel, por exemplo, smartphone, para marcar, e as coisas vão acontecendo, e cada vez que o cidadão entrar naquele site ou naquele sistema, ele vai ter uma ideia do que está ocorrendo na cidade, ou do que já ocorreu no último ano, por exemplo, no último mês, e assim por diante. Isso ajuda também ao próprio governo. Essa até era a minha dúvida, né? Quer dizer, esses dados depois eles vão chegar nos órgãos responsáveis? Quer dizer, as pessoas vão poder reivindicar que sejam feitas mudanças? Deve chegar, porque uma vez que todo mundo tem acesso, o governo também é um órgão que vai participar e vai poder ver aquilo ali. Eu acho que é uma ferramenta para cobrar do governo. Não só, o que acontece? A gente hoje liga para a prefeitura e diz, tem um buraco aqui, daí o meu vizinho vai lá e liga, tem outro buraco aqui. Não, assim todo mundo vai marcar e todo mundo vai ver, mas olha só, todo mundo está pedindo para consertar esse buraco, já tem 100 ocorrências aqui e eles ainda não se mexeram para consertar. E abre um canal que pode ser até muito mais fácil, às vezes, de acesso para as pessoas, né, professora? E uma curiosidade que fica, por que esse nome, Guga? Pois é, então, esse nome... é o nome do papagaio, porque a gente queria poder batizar? Um nome, não, a gente queria um nome que fosse internacional também, porque o que a gente quer também é internacionalizar o Guga, e aí a gente pensou num nome brasileiro e que tivesse a ver com alguma coisa brasileira. Aí o meu parceiro lá, o professor Luna, ele tem um papagaio que se chama Guga. Então, o logo já é um papagaiozinho e um nome fácil, bom de falar. E a ferramenta é fácil de ser usada pelas pessoas? Como é que funciona assim, um pouco a mecânica ali de colocar esses tipos de dados? As pessoas entram no site, qual é o próximo passo daí? Antes de entrar no site, a pessoa tem que se logar. Ela pode se logar como um anônimo,
mas dados que foram cadastrados como anônimo não são tão considerados, mas pode se cadastrar via Facebook, via Twitter ou via um login e senha mesmo. Daí a gente pede até CPF para ser uma coisa mais efetiva. E professora, assim, como é que está sendo esse momento que a gente sabe que o site está mais ou menos uns 2 meses no ar, né? As pessoas já estão cadastrando, como é que está esse movimento inicial? Ele ainda está em fase de testes, então, por isso as pessoas, até é bom que as pessoas já comecem a usar, até para nos ajudar, porque tem alguns ajustes que têm que ser feitos, mas ele já está no ar e está começando ainda os primeiros testes. É bacana também, né, que o pessoal pode, então, entrar no site, já dar uma olhada. Quais são os bairros que estão ali, que podem ser usados? Todos os bairros de São Leopoldo. A gente começou por São Leopoldo, até por ser uma cidade menor, mas a gente já teve interesse, já participamos do Congresso das Cidades em Porto Alegre, e já tivemos interesse de bairros de Porto Alegre, associação de bairros. A gente queria instalar isso aqui em Porto Alegre, então a gente já está com interesse em outras cidades. Não estamos ainda colocando ele a mais aberto, porque, como eu digo, ele está ainda em fase de testes, ele está começando, e tem alguns ajustes de sistema mesmo que está se fazendo, mas nada muito grave. É legal que fica já nos tablets, nos celulares, então muito fácil de usar também, então muito próximo das pessoas. E dando certo aqui pode ser respondido também para outras cidades, como a senhora acabou de comentar. Bom, a gente tem o contato, né, Rodrigo, para quem quiser já conhecer essa proposta, participar, reivindicar também, que é o dever de todo cidadão, né, professora? Então são essas pessoas que vão ajudar a fazer esse projeto também dar certo. Essa é a participação do cidadão é importantíssima para o site dar certo. Na realidade, a ideia depende do cidadão. Né? Então visitem projeto.unicinos.br/Guga. Isso mesmo. Então, professora, parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Até a próxima. Tá bom, muito obrigada. A seguir, conheça os cursos de pós-MBAs da Unicinos, que estão com inscrições abertas. Tem também a previsão do tempo para essa sexta-feira em todo o estado. A gente já volta.